Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade dos Pais de Caridade. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje, de terça-feira à noite. Espero que todos estejam bem. E para iniciar nossos estudos de hoje, vamos iniciar com uma prece. Peço a todos que fechem os olhos e guiem o seu pensamento ao nosso Mestre Jesus. Senhor, Deus Pai todo misericordioso, venho aqui lhe agradecer por toda a oportunidade que temos de crescimento neste planeta, por toda a oportunidade que tenha nos dado nessa última semana e pelo nosso crescimento. Venho também pedir ao Senhor que todos os conhecimentos aqui recebidos nesta palestra sejam gravados no nosso espírito e que assim possamos levar todas as energias para casa. Que assim seja. Que assim seja. Hoje tenho 2 recadinhos antes de passar a palavra. O Evangelho no Lar ocorre no dia... todas as quintas-feiras, por um link que vocês têm acesso lá pelo Facebook, às 21 horas. Então basta acessar o link que a gente compartilha com vocês. E também temos nossos grupos de estudos na segunda-feira, todo mês de fevereiro, às 7h30, tanto no online quanto no presencial. Vocês podem vir para cá. Hoje nós vamos passar a palavra. Edevaldo, desculpa. Seja bem-vindo e que a palestra seja maravilhosa. Muito obrigado. Então, muito obrigado, querida irmã. Vamos nesse momento saudar todos os nossos irmãos que nos acompanharão pelas plataformas da casa, Facebook e as demais. Saudando também todos os irmãos aqui presentes, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos dê a alegria e a sensibilidade de discorrer sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro dos nossos estudos. Muito bem. A nossa explanação de hoje é do capítulo 3, itens 6 e 7. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O subtítulo é Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Nos diz o seguinte, no texto: qual o destino da Terra? É uma pergunta. Para que ela existe? Para que existem os planetas? Tudo é incógnito. Tudo são perguntas que ao longo das nossas vidas nós vamos estudando e vamos buscando preencher essas curiosidades, essas perguntas que nós temos em nossa vida. Para que esse planeta serve? Esse planeta é o nosso no momento. Para que ele serve? Muito bem. Então nós temos mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Nós temos hoje, estimadamente, os cálculos nos trazem que nós temos 7,8 milhões de encarnados. Sabemos que no plano espiritual existe o triplo disso.
ou seja, 23,4 bilhões. E aí vamos entender por que Jesus nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas esses 23,4 bilhões, eles estão na crosta. Nós estamos nos envolvendo com 7,8 milhões. Mas esses 23,4 bilhões fazem parte também. Ou seja, encarna e desencarna. Reencarna e desencarna. Somos nós. A mudança que tem é que nós estamos na carne, estamos nesse invólucro, e eles estão espíritos. Por isso que compõe 7,8 bilhões, 23,4 bilhões. É o que estão mais desenvolvido, mais envolvido na causa. São esses 23 bilhões. Mas daí, Jesus nos diz também que a casa do nosso Pai tem muitas moradas. E esses irmãos que estão na casa do Pai, que não é a nossa no momento, eles também fazem parte, eles também têm forma humana. Só que já são irmãos que, através dos esforços que fizeram, estão mais elevados. Por isso tem os mundos de expiação e prova, que é o nosso, mundos regeneradores, que já é melhor que o nosso, mundos felizes e mundos celestes, que aí é de onde parte todas as horas para o universo. O Evangelho nos traz, no item 6, o seguinte: muitos se surpreendem por encontrarem na terra tantas maldades e paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todos os tipos, concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Você tem uma ideia, uma noção que a espécie humana é muito triste, complicada, digamos assim. Mas assim teria que ser. Assim teria que ser, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Para nós passar para o mundo regeneradores, nós temos que melhorar, moral e espiritualmente. Então, essa falsa noção, essa coisa que a gente acha que na Terra só existe maldade, prevalece a maldade, é verdade. É exatamente assim. Por quê? Porque nós precisamos disso para nos depurar, para nos passar de fase. Nós estamos vindo de um plano, do plano espiritual, carregado de coisas ruins. Que se nós estivéssemos melhores moralmente, não estaríamos aqui. Nós estaríamos trabalhando no plano espiritual. Então nós viemos aqui para recuperar alguma coisa que não está bem assim no nosso cardápio, no nosso boletim. E aí temos que encontrar coisas não tão boas. Isso é natural, né? E aí eu tenho a oportunidade de melhorar. Vai depender de mim. Para que eu passe de fase, eu tenho que melhorar. Esse julgamento tem origem num ponto de vista muito limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. Então a gente pensa que tudo isso é o conjunto do quanto pior, melhor. Não é assim. Não é assim. Já tem irmãos, e não são poucos, que já melhoraram nesta caminhada. Melhoraram muito. Por quê? Agarraram as oportunidades. Fizeram dessas oportunidades, como se diz, um limão, fizeram uma limonada. Tanto aqui junto conosco, já tem bastante irmão assim, como esses que já passaram de fase. Por quê? Porque caminharam, foram para frente. É preciso considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas somente uma parte dela.
que nós estávamos falando anteriormente. Aqui, convivendo nessa caminhada, tem 4,8 milhões, mas compõe tudo isso 23,8 bilhões. Então, mas como que eu faço para melhorar de fase? Para passar de fase? O que eu faço? Moralmente. Não tem outro jeito. Moralmente. Por quê? Eu posso estacionar aqui onde eu estou? Posso. Eu posso estacionar aqui e posso estacionar no plano espiritual. Eu tenho livre-arbítrio. Mas só que eu tenho que estar esperto no momento que estou encarnado, porque o que nós falamos ali? 23,8 bilhões. Então eu tenho que, todas as oportunidades, eu tenho que agarrar com as duas mãos, como se diz no popular, porque eu vou ir para a fila lá. Eu vou ir para a fila. E se eu não estou mais ou menos depurado, quando que eu vou voltar aqui? 4 mi para 23 bi. Eu vou para o fim da fila. E aí complica. Então, o certo é buscar um entendimento agora, é buscar melhorar agora. A espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão que habitam os incontestáveis mundos do universo. Aí o Evangelho já ampliou. O Evangelho já ampliou. Ele já está falando dos outros irmãos. Dos outros irmãos, que um dia chegaremos, com certeza. Então ele nos diz que a espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão. Todos os seres no universo dotados de razão é a espécie humana, que habitam os incontestáveis mundos do universo. Nos diz ainda, a população da Terra, comparada à população total desses mundos, seria o mesmo que a população de um vilarejo comparada a um grande país. Então, o que nós seríamos nesse universo? Um grãozinho de areia. Fizemos parte do contexto, sem dúvida, mas seríamos um grãozinho de areia. Então, a Terra representa, comparativamente, um grande país nesse universo. A população de um grande país. Se levarmos em conta que a Terra é um planeta de prova e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Não podemos nos surpreender. Nós estamos a caminho, nós estamos buscando melhorar. Então nós não podemos surpreender. Dentro do seio familiar, dentro de uma casa, de uma família, 5 pessoas, 3 conseguem conversar e 2 não tem jeito. Não tem jeito, cara. A gente olha de fora e diz, meu Deus, está fora do ninho aqueles 2 ali. Eles não pertencem a esse ninho. E é assim. E é assim porque o contrato reencarnatório, o planejamento reencarnatório, veio com 5 inimigos. 3 já conseguem passar e 2 não conseguem. O que precisa então? Que esses 3 busquem esses 2 para caminharem juntos. Mas o que a gente faz normalmente? Elimina o problema. E o problema é que é a cereja do bolo. Se eu fizer com que essa família volte os 5 de mãos dadas, está ali a cereja do bolo. Era isso que faltava. Mas o que a gente faz com o problema? Deixa de lado, não passa nem perto. Não passamos nem perto, a gente não quer nem saber.
Então o que nós precisamos para melhorar moralmente? Perdoar. E quantas vezes nós já nos deparamos ou já escutamos? Eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Complicou. Eu quero que ele fique no canto dele, eu perdoo, mas ele fica no canto dele e me deixa aqui. Não. Ele está junto comigo é justamente para me dar o perdão pleno. É o perdão que eu vou dar para ele que vai fazer eu entrar nessa fila dos 23. E aí com que roupa eu vou estar nessa fila? Porque pode ser que eu chegue no plano espiritual e eu não tenha nem vestimenta, não consigo plasmar uma vestimenta por uma reencarnação no momento. Então é através do perdão é que nós vamos reformulando moralmente. Porque somos uma grande família. O vizinho da frente, o vizinho dos fundos, o vizinho do lado, quando se mora num edifício, os vizinhos de cima, fazem parte. Não, mas eu não conheço eles. Não conhece porque não tem o dom da percepção. Porque todo dia, todo santo dia, sem exceção, nós vamos no plano espiritual em desdobramento e ele está o edifício todo está junto. E aí o que acontece na volta do plano espiritual, no outro dia de manhã? A gente pega o elevador e nem bom dia dá para um vizinho. E às vezes não gosta do jeito que ele entrou no elevador, do jeito que ele... Enfim, por quê? Porque à noite à noite nós nos encontramos e a gente se viu cara a cara quem é. Então chegou o momento de engolir sapos. Se nós começarmos no elevador, já facilita. O vizinho está parando a grama da frente, vai lá. Vai lá, conversar com ele. Que tal uma aguinha gelada? Fresquinha? Faz parte dele, do meu convívio. Ele não está de graça, meu vizinho. Às vezes pode ser um parente muito próximo de reencarnações passadas, que está ali agora como vizinho, porque ele tinha um outro planejamento em outra família e eu tinha outro planejamento nessa família. Mas pode ser um parente muito próximo meu. Pode ser meu pai, pode ser irmão sanguíneo da outra. E às vezes eu não dou nem bom dia para ele. E quero reformar, de que jeito? Como que a gente faz na maioria das vezes numa calçada quando vem um mindinho? A gente passa para outra calçada, se puder. Tem que abraçar esse mindinho? Não, ninguém disse isso. Mas eu posso passar do lado dele fazendo uma oração. Por quê? Porque ele pode ter sido meu pai. Eu posso ter sido o pai dele. E aí começa uma reformulação. Aí começa a melhorar. Caso contrário, não tem jeito. Porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados com a correria do dia a dia. Nós estamos preocupados que o filho tem que entrar na faculdade. Nós estamos preocupados de melhorar disso e daquilo. Enfim, N problemas que nós temos para resolver. Mas o problema maior que nós temos que resolver, nós não estamos resolvendo, que é a fila. Porque no plano espiritual, nada disso aqui eu vou ter. Muito pouco eu vou aproveitar se eu não reformular a minha moral. Então temos que ter cuidado com isso. Se julgássemos uma grande cidade somente pelos seus bairros, pobres e humildes, teríamos uma falsa ideia de seus habitantes. Se nós chegássemos assim numa cidade e pegasse aquela parte somente de pessoas necessitadas, e eu tirar aquela cidade por aquilo que eu vi, é falso. Eu tenho que pegar um contexto. Já tem pessoas que já dispararam. São melhores? Não, não são melhores. Só já melhoraram.
Se não estão aproveitando, não é problema nosso. E esses aqui ainda estão resgatando. O nosso Pai é misericordioso. Ele não vai fazer com que eu seja rico e o meu irmão eternamente pobre. Não. Se ele é pobre, se ele está com dificuldade nesse momento, ele já teve e não soube aproveitar, ou vai ter. Então, pensando assim é mais amplo, fica melhor. Agora, se eu pegar só aquela fatia daquela cidade e achar que toda a cidade é assim, eu não tenho como avaliar. Não tenho como avaliar. Porque num hospital encontramos somente pessoas doentes. Numa prisão encontramos todas as mazelas e vícios reunidos. Numa prisão, numa penitenciária, encontramos todas as mazelas e todos os problemas que existem nós encontramos ali, naquele núcleo, né? Então, em regiões insalubres, a maioria dos moradores são pálidos e doentes, por causa da insalubridade. Então, o Evangelho está nos fazendo um apanhado, dividindo por partes, para chegar à conclusão de tudo isso. Podemos dizer que a Terra é tudo isso reunido. E é. A Terra é tudo isso reunido. E então conseguimos compreender por que as aflições superam as alegrias. As aflições, superam as alegrias porque tem que ser assim. Não é castigo, não é punição. É que se eu souber sair dessa sem arranhões, passa de fase, melhora. Mas eu tenho que ter o quê? Benevolência, amor no coração, para o meu próximo principalmente, e nunca esquecendo o núcleo que eu estou contigo. Esse núcleo que eu estou nesse momento, é ele que vai me fazer crescer. É claro que a gente também tem que moralizar a parte nossa do convívio. Não vamos levar ali paulada a todo momento, não. Quando se leva uma paulada, o que tem que fazer? Esclarecer. Esclarecer. A pessoa é estúpido comigo, não me tratou legal, conversar com ele. Por que está me tratando assim? Olha o meu comportamento contigo. Não precisa fazer isso comigo. O que tu precisa que eu melhore? Me ajuda. Estou a caminho também junto contigo e quero melhorar. Com a tua ajuda vai ser muito mais fácil. Porque se eu bater de frente, se eu chocar, vai ser pior. É o choque que faz nós perder o tempo. É exatamente o não levar desaforo para casa que faz eu não entrar na fila. Eu não levo desaforo para casa, mas é para casa que tem que levar. Porque a única coisa que vai fazer é essa pessoa me machucar com palavras. Chega em casa furioso, encontra a mãe, encontra a esposa, encontra uma irmã. O que houve? Calma, fica tranquilo. Tu vai ver que amanhã tudo se resolve. Então, se eu levo esse desaforo para casa, eu consigo dissolver ele dentro do meu lar. Se eu for partir para cima lá para resolver naquele momento, pode dar uma bobagem muito grande. Pode ter revide, vai dar uma bobagem muito grande. Então, é ali que eu tenho que deixar o desaforo. É o engolir sapos. Tem uma hora que a gente tem que engolir sapos. Trancou, pô. Então tem uma hora que eu tenho que ser inteligente.
para que eu possa caminhar, porque não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Todos nós sabemos que é muito difícil. A caminhada é longa e é difícil. Mas para isso nós temos que ter inteligência, tem que buscar a sabedoria para poder passar de fase. Senão fica muito complicado. Isso. Ok. Tá. Obrigado, Paulo. Então, aqui. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho todas as ferramentas para melhorar. Está tudo nas minhas mãos. Jesus deixou tudo pronto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É difícil? Claro que sim. Mas é essa busca que nós temos que botar para nossa vida, trazer para a nossa vida. É exatamente essa busca que nós temos que ter. Amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Por quê? A conta vem, pessoal. A conta vem sem dúvida. Causa e efeito. Eu não vou me dar bem o tempo todo. Eu não vou ser o queridinho o tempo todo. Daqui um pouco, o ciclo vai fechar. E quando fechar esse ciclo aqui, começa um novo ciclo, que aí é do meu irmão. Aí é o momento dele. Não se diz sempre que começa o direito do outro quando termina o meu, ou vice-versa. Então, quando termina esse ciclo aqui, tudo que eu fiz é a semente que eu botei no solo. Foi o que eu plantei que eu vou colher. Então, por isso é que a gente tem que ficar atento nisso. Porque senão fica muito difícil. Não se envia para um hospital uma pessoa em bom estado de saúde, nem para uma prisão aquele que não faz o mal, pois esses são lugares desagradáveis. Então, se eu não tenho nenhum problema com a lei, eu posso caminhar tranquilo, eu posso viver tranquilo, porque não vou ser enviado para lá. Se eu não estou doente, não tem por que eu me hospitalizar. Agora, se eu estou devendo para um desses dois itens, se eu não estiver bem com um desses dois itens, é para lá que eu vou recuperar. Eu tenho que pagar para a sociedade. Porque se eu não pagar aqui, não tem dúvida que eu pago no plano espiritual. E olhe lá, se eu não pagar depois, vindo com essas pessoas que eu prejudiquei aqui. É quase certo que eu venho com eles. E aí é onde tem os desafetos. É fácil a gente montar esse quebra-cabeça. Se hoje eu estou tendo dificuldades, se hoje eu estou tendo muitos problemas, é porque eu já fui o problema. E agora chegou a conta. E a conta vai vir exatamente como eu fiz ela. E às vezes com juros e correção monetária. Porque da maneira que eu fiz, de repente era mais pacato. Nessa minha volta com essa pessoa, com esse espírito, pode ser que a tecnologia seja a favor dele. E aí vai piorar a minha situação. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde e deixamos a prisão quando cumprimos a pena. Então, o que o Evangelho está nos dizendo? O Evangelho está nos deixando de... Estamos bom, tomamos uma carga de antibiótico, enfim, ficamos bom, voltamos para casa. Vai continuar a vida que segue. Se eu paguei a minha pena, eu estou livre com a sociedade, eu tenho que buscar umas outras caminhadas. Então, no momento que eu estiver preparado para melhorar,
As oportunidades estão nas minhas mãos, só depende de mim. Depois nós temos um resumo dos ensinamentos dos Espíritos, que nos diz o seguinte: qualificar os mundos inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Não dá para comparar. Não dá para comparar porque somos espíritos em patamares diferentes de evolução. Jesus nos disse: meu pai ainda trabalha e eu também. Então nosso pai nesse momento está criando. Ele está trabalhando e está criando. Então não tem como nós comparar espíritos nessa caminhada, nessa evolução que nós estamos. Porque tem irmãos que estão chegando pela primeira vez, tem irmãos que 2, 3 vezes estão aqui, tem irmãos que já reencarnaram 10, 15 vezes, então eles têm um pouco mais de conhecimento. Não se trata de ser alguém mais inteligente que o outro. Tudo que ele está fazendo agora, eu ainda vou fazer. De repente eu sou um espírito imaturo. E aí eu tenho que aproveitar essas oportunidades para ter as qualidades que esse outro tem, não invejar ele. Eu tenho que buscar o entendimento, buscar o estudo, buscar uma classificação para me melhorar e não invejar o meu irmão. Então, qualificar os mundos inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo é inferior ou superior em relação ao que estão acima ou embaixo. Perfeita a definição. Perfeito. Então, a diferença que tem é exatamente de patamar evolutivo do espírito. O mundo só é superior ou inferior dependendo do seu momento, do que ele alcançou. Então tem ali os mundos. Expiação em provas, regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Nós vamos passando de fase. É a mesma coisa do espírito que está em evolução. Nesse momento, uma pessoa exime em matemática, eu não posso ter inveja dele. Ou eu não estou me esforçando, o material está na minha mão, não estou me esforçando, ou ainda não é o meu momento. E às vezes não é o meu momento nessa reencarnação. É na outra que eu vou ter essa facilidade, é na outra que eu vou disparar nessa matéria, nessa qualificação. Então é isso. Quando vivermos em harmonia, buscando a paz, intensificando a paz, melhora para todos. Melhora para todos. Nós temos é que ter cuidado na crítica, nós temos que ter cuidado na inveja. Isso sim nos atrasa muito. Por que nos atrasa? Exatamente porque no que nós estávamos conversando anteriormente, a conta vem. A conta vem. O meu irmão que está junto comigo, ele está na caminhada dele, se eu puder eu ajudo, se eu não puder ajudar, pelo menos não atrapalho. Já é uma grande coisa. Se eu não atrapalhar, já é uma grande coisa. E se nos ajudarmos mutuamente, então aí, meu Deus, aí fica muito bom para todo mundo. Se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Se nós pegarmos a Terra como comparação, então é no momento um mundo inferior. Só que a Terra está passando para a regeneração. A Terra está evoluindo. A Terra está evoluindo, então eu tenho que afiar as ferramentas e ir mãos à obra. Porque daqui um pouquinho ela não vai ser classificada tão inferior assim. E aí depende do estágio que eu estou na fila. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras. Ainda vemos isso. Meu Deus, como isso está! Não, está tudo correto, está tudo certo. Todos os irmãos têm que ter oportunidade. E nós temos que ir nos defendendo da maneira que a gente pode. Da maneira que Deus nos proporciona. Um emprego melhor,
uma situação melhor. E aí a gente guarda melhor a nossa casa. E é assim. Porque tem que existir, no mundo de prova e expiação como é o nosso, tem que existir. Se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Só a ideia. Porque eu posso ajudar. Eu posso ajudar a melhorar, depende de mim. Nesse momento, o que nós estamos buscando aqui? Todos nós. E os nossos irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos buscando melhorar. Estamos tentando buscar entendimento, estamos pensando em buscar leituras que possam nos elevar moralmente. Então é isso. Então eu posso também ajudar a Terra. Depende de mim. E melhora para todos. Se melhorar para mim, melhora para quem está do meu lado. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e noções bárbaras. É certo. Tem que ter, isso tem que ter. Por quê? Está nascendo nesse momento, irmãos nossos, com grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Se nós estamos com esses problemas que a gente tem do dia a dia, imagina irmãos nossos que ainda estão chegando com muita dificuldade. Muito. E tem que ter a mesma oportunidade que nós tivemos. A mesma oportunidade. Se nós passamos por ali e alguém nos deu a mão, que hoje nós estamos no estágio hominal, eles também vão ser mandados, se eles não aproveitaram, vão ser mandados para outro plano? Vão. Mas porque não aproveitaram, está tudo aí para eles aproveitarem. Mas pelo menos eles já levam a sementinha do amor. Eles levam a sementinha do que é bom, do que é ruim. E assim vai melhorando. Todos nós um dia seremos espíritos de luz, sem dúvida nenhuma. Só depende de cada um aperfeiçoar para entrar na fila. Nós temos que entrar na fila. Ainda encontramos no planeta, isso aqui a gente já leu, perdão, requisitos do nosso estado primitivo. Nós temos isso aqui dentro ainda. Por isso estamos em prova e expiação. Justamente porque nós ainda temos o nosso leão rugindo dentro, como se diz, né? Ainda temos esse leão dentro de nós, que nós temos que adomar. Nós temos que domar esse leão. Nós temos 2 leões. Depende qual aquele que eu quero alimentar. É esse que vai me ajudar, que vai me elevar. Muito obrigado, queridos irmãos, e até uma próxima, se Deus quiser. Agradeço muito, a palestra foi incrível. Espero a todos que tenham gostado da palestra. Volto a convidar vocês para o Evangelho no Lar, nas quintas-feiras, às 21 horas, e aos grupos de estudos nas segundas-feiras, às 7h30. Os 2 são via online, mas o de segunda também tem presencial. Quem quiser participar pode vir a casa. Agradeço mais uma vez. Espero gravar tudo e conseguir aplicar isso no dia a dia, né? Porque é difícil. Já sou paciente. Aí vem a vida e dá mais uma prova pra gente brincar, né? Vamos ver se tu é paciente. Bom, quem tiver alguma água que quiser separar, tanto na sua casa como aqui, por favor, coloque perto de si. Peço a passistas que se posicionem para o passe coletivo. As pessoas que estão em casa também vão receber as energias fluídicas. Então, por favor, concentre-se e vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogar por novas provações em nossos caminhos, para que assim nós possamos crescer, evoluir e progredir na nossa caminhada até o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir a Ele que nos dê a possibilidade de ajudar o próximo, de testar o nosso amor ao próximo, assim como a nós mesmos. Vamos agradecer pela vida que temos, pela nossa saúde e pela nossa família, pelo nosso apoio que temos no dia a dia.
Agradecemos também por todas as energias e conhecimentos que recebemos hoje aqui e pedimos que toda essa proteção siga conosco até as nossas casas. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Assim seja. Agradeço a todos por terem participado, assistido e tenham todos uma boa noite.